O nosso futebol feminino vive um momento de muito crescimento. São 2 temporadas recentes em que a equipe vem atingindo resultados extremamente satisfatórios, que incluem tanto um acesso nacional quanto uma conquista nacional, que seria do Brasileirão A3. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que quem está de frente com isso diariamente, a nossa treinadora Verônica Coutinho, que mais uma vez nos abrilhanta aqui com respostas para nossas perguntas. Ela esteve conosco no ano passado e nada melhor do que renovar esse papo. Bom, me acompanhem por aqui e ao final do vídeo a gente volta a conversar. Bom dia, Edu, tudo bem? Na verdade, eu que agradeço, por você estar sempre cobrindo a modalidade, estar sempre falando do futebol feminino, levando para a casa das pessoas e tudo mais, e tendo sempre um carinho muito grande com a gente. Então, eu que agradeço, a hora que precisar, estou à disposição. Aqui, eu retorno o agradecimento. É sempre uma honra muito grande poder estar trocando ideia com alguém que está dentro do Vasco e trabalhando em prol do Vasco também, claro. E, bom, a gente já conversou no passado, né? Tem algum tempo já, não lembro a data exata, mas deve ter já um ano que aconteceu essa conversa, né? E na época a gente falou muito sobre a estrutura do Vasco e você via muito crescimento na época. Passado mais esse ano, quais evoluções você percebeu nesse departamento de futebol, tanto estruturalmente quanto também na dinâmica, né, da modalidade como um todo? Eu acho que sim, realmente, desde o momento que eu cheguei aqui, o Vasco vem crescendo cada vez mais, dando mais estrutura para a gente a nível estrutural. Hoje nós temos um departamento médico em prol do feminino, hoje nós temos psicologia, os atletas também, todas são profissionais, utilizamos também a academia, né, todos os dias, junto, no mesmo ambiente que o futebol masculino. Então acho que às vezes treinamos no CT profissional do masculino também, então acho que isso traz uma energia diferente pra gente. O staff hoje está maior também, está mais completo, então acho que isso faz muita diferença dentro de campo. Acho que também, acredito que as próprias atletas, né, nós subimos também o sarrafo das atletas, porque chegaram atletas mais experientes, embora algumas não estejam dentro de campo hoje, mas a nível de contratação o Vasco deu essa oportunidade para a gente conseguir incorporar mais. Perfeito. E, bom, falamos sobre o entorno, né, sobre a estrutura, mas você disse bem, dentro do campo, a gente tem uma liderança muito grande para o Vasco nesse atual elenco, que é a Lid, atual capitã, recentemente bateu os 50 jogos. Qual é o diferencial de trabalhar com alguém que traz essa experiência e essa liderança toda para o elenco? Eu acho que é importante ter essas lideranças, né, não só a Lid que carrega a faixa, mas nós temos outras líderes também dentro da equipe. Acho que é importante porque acaba sendo a nossa voz da comissão dentro do campo, né? Então acho que é importante. A Lid, hoje ela é uma capitã, porque assim que eu cheguei aqui em 23, ela vinha de lesão, foi para o banco, e eu vi a atitude delas com as atletas, assim, de cobrança, mas sempre muito respeitosa. E independente de ela estar jogando ou não, ela tinha a mesma postura. Isso me chamou muita atenção. Então, hoje ela segue na mesma linha, cobrando quando tem que cobrar, se cobra muito também, se entrega muito, então acho que é importante ter uma jogadora como a Lid junto com a gente. Maravilha. E, bom, temos a liderança moral e outras, como você bem citou também, além da Lid, e temos a liderança técnica, que seria a Mavi, que na última temporada foi artilheira, inclusive artilheira do Brasileirão A3, que fomos campeões, e agora ela continua com essa linha de fazer muitos gols. Como é que você tem percebido o florescimento, talvez, de um ícone para esse time, como o caso dela? Eu acho que é fruto do trabalho dela, né? A Mavi é uma menina que trabalha muito. Antes de chegar no Vasco, ela já tinha feito bons trabalhos em outros clubes. Então, acho que esse sucesso dela, essa ascensão dela, é exatamente fruto do trabalho dela. Ela é muito merecedora. Acho que para essa temporada é uma das jogadoras que eu tenho mais cobrado, porque eu sei do potencial dela. Ano passado ela foi artilheira da A3, então esse ano a gente espera que ela seja também uma das nossas artilheiras, né? Então eu fico feliz por ela viver esse momento no Vasco e espero que nos próximos jogos decisivos ela volte a marcar novamente, porque ela precisa disso, precisa estar bem, precisa estar confiante. Então eu torço muito por ela, não só por ela, né, mas por todas, mas eu torço porque eu sei o quanto ela trabalha e o quanto ela vem se cobrando para entregar o melhor pelo Vasco. Ela adora esse carinho que ela tem da torcida. Pô, maravilha. E é justamente essa próxima pergunta, porque a Mavi, ela tem uma coisa com a torcida, aquela comemoração que ela bota a coroa, a galera engaja muito. Mas a torcida, no geral, pelo menos pra quem vê de fora pra dentro, a gente vê que abraça muito a modalidade, o pessoal chega muito junto, tanto presencialmente quanto virtualmente. Pra vocês aqui do elenco, como é que é sentido isso? Nós ficamos bem felizes, né, com essa aproximação da torcida mesmo que por rede social.
porque a torcida do Vasco é engajada, então isso faz diferença pra gente. Inclusive quando as cobranças vêm também pra gente é importante, porque eu acho que se tem cobrança porque acreditam no trabalho, acreditam nas atletas, e se tem cobrança porque realmente precisa ser melhorado. Então a gente realmente encara com muita naturalidade, assim, né? E todas as vezes que nos cobram, a gente se cobra mais ainda, e quando o carinho vem, é sempre ótimo, né? Então a gente trabalha cada dia mais para que a gente consiga fazer bons trabalhos para o carinho ser sempre próximo da gente. Maravilha. Bom, a gente está aqui em São Januário, você é técnica do Vasco, obviamente o Vasco é o tema central. Mas, não menos importante, é o crescimento da modalidade como um todo. Inclusive, um bom gatilho para isso é o retorno da Copa do Brasil depois de muitos anos de hiato. Como é que você tem observado esse crescimento da modalidade e essa oportunidade de voltar a disputar a Copa do Brasil, especialmente vestindo a camisa do Vasco, claro? Então eu acho que a modalidade, assim, vai crescer muito mais, já vem crescendo, né? Mas eu acredito que vai crescer muito mais. Eu acho que a Copa do Brasil, né, vem num momento importante, mas eu acho que a CBF podia ter um carinho maior no calendário em relação a datas, porque nós estamos agora no fim da primeira fase do Campeonato Brasileiro e no meio dessa competição vem a Copa do Brasil. Eu acho importante ter a competição, mas eu acho que o calendário pode ser feito de uma maneira melhor, né? Eu acho que mais organizada, num momento melhor talvez, porque os times, principalmente assim na A2, os times estão se enfrentando, confrontos diretos, e no meio da semana a gente não consegue ter esse período de descanso. Até porque nossas viagens são de ônibus. Por exemplo, na semana que vem, no domingo nós temos o Atlético Mineiro, aí chegamos aqui na segunda-feira, aí não tem como treinar na segunda porque a gente vai estar chegando de viagem, treina terça para jogar quarta. Joga quarta, aí na quinta-feira as meninas precisam da recuperação, na sexta-feira já viaja para pegar o Santos no sábado em Santos mesmo. Então assim, eu acho que a Copa do Brasil é muito importante com o acerto da CBF, mas eu acho que tem que ser de uma maneira mais organizada. Mas a gente precisa entregar o nosso melhor, e independente do que vem, então eu vejo isso como um crescimento, vejo de uma maneira positiva, porque é o que queremos calendário, mas eu acho que ano a ano eles vão conseguir melhorar para que chegue da forma ideal como a modalidade merece. Maravilha. E você citou muito bem, né? Essa confusão de calendário, o Vasco hoje, na minha visão, tem um objetivo muito claro em conseguir um bom desempenho na A2 do Brasileiro. Já tivemos as primeiras rodadas, eu queria que você falasse um pouco do que você sentiu delas e se você pudesse também projetar o que você espera para essas rodadas finais. Espero que consiga as vitórias, né? E conseguimos, na verdade, convencer, fazer bons jogos. Os jogos anteriores, acho que o Taubaté fizemos um jogo ok, principalmente por ser estreia, tem todo o contexto. Contra o Minas Brasília foi o nosso pior jogo, onde nós não conseguimos jogar de verdade o que a gente tinha trabalhado para aquilo, não esperava muito mais, não conseguimos performar naquele jogo. Contra o Botafogo, fizemos, eu acho que o melhor jogo da competição, mas ainda assim perdemos muitos gols no último terço, falhamos muito, então mesmo sendo o melhor jogo, tinha que ter sido mais efetivo, né? E saímos com a derrota, sentimos bastante. E contra o Avaí Kinderman foi assim, uma derrota que o placar não condiz com o que foi o jogo. O Vasco não jogou mal, eu acho que diante de toda a logística que foi preparada, tudo que enfrentamos na viagem, não é dando desculpa, mas eu acho que o placar não condiz com o jogo, porque fizemos um bom jogo diante das condições que tinha lá, e ainda assim a vitória não veio. Aí depois veio São José, conseguimos fazer bons jogos, ter boas ações que viemos trabalhando e não tínhamos colocado em prática ainda. E agora tem o Atlético Mineiro, que assim, é um confronto direto, é um time que está com energia diferente, porque trocou o comando e tudo mais, chegou uma treinadora muito competente que veio de auxiliar da A1, então sabemos que vai ser um jogo difícil, confronto direto, mas espero sair com a vitória de lá. Chegar na quarta-feira a Copa do Brasil, já fazer um bom jogo contra o Minas Brasília também, e depois ir a Santos e tentar fazer um bom jogo lá também para a gente conseguir a vitória e, consequentemente, a classificação. Bom, uma pergunta rápida que nem tá aqui, mas você citou esse jogo do Minas Brasília no Brasileiro A2, você disse que não saiu como esperado, mas quanto de um trunfo é você ter já enfrentado essa equipe para poder se preparar para esse confronto da Copa do Brasil? Eu acho que tem pontos positivos tanto para a gente quanto para eles, né? O fato de já nos conhecermos, mas eu tô tentando pensar jogo a jogo, primeiro Atlético Mineiro, depois pensar no Minas, mas é claro que tem um fator positivo de todo mundo já se conhecer, né? Só que tem para os dois lados. A diferença é jogarmos em casa e não precisar enfrentar uma viagem. Maravilha. Bom, beleza, falamos aqui do entorno, falamos, né, do calendário e tudo mais. Esse dia a dia, você citou essa questão de logística, essas viagens que eu tenho certeza que são muito cansativas.
como é que é esse relacionamento diário para você, como líder desse grupo, tentar tirar o melhor dessas atletas, não só dentro do campo, mas também pessoalmente, né? Porque elas têm uma mentalidade muito competitiva. Uhum. Então, eu particularmente acho o ambiente muito leve. É claro que tem momentos que o tom sobe porque a cobrança tem que vir, mas o ambiente entre as atletas mesmo, atleta e comissão, é um ambiente muito agradável. Eu busco o tempo inteiro uma construção junto com elas. Às vezes eu penso em uma coisa e quando eu percebo que elas estão desconfortáveis, eu pergunto para que a gente consiga ajustar, porque eu acho que eu preciso deixar a atleta confortável em um setor que ela sinta bem para executar as ações. Então, eu tenho muita troca com todas elas para que elas, às vezes eu tenho uma ideia, elas têm outra e a gente tenta junto, às vezes eu mudo de opinião também, falo, não, cara, pode executar, vamos fazer o que você busca, porque se eu tiver certa e ela tiver errada, ela vai ver o meu ponto, e se ela tiver certa, eu mudo também, não tem problema, porque eu acho que é uma construção de mão dupla, né? Eu acho que eu entrego para elas, elas me entregam também, e são atletas inteligentíssimos. Então, assim, eu acho que essa construção acaba deixando o ambiente mais leve e mais agradável para todo mundo conseguir trabalhar bem. Maravilha. E para além desse ambiente das atletas, que você seria uma espécie de liderança, também há esse ambiente do departamento de futebol como um todo, os demais setores desse departamento. Você citou há pouco que a equipe cresceu, né? Aí, qual a importância que você vê desses departamentos no seu trabalho, tanto o departamento físico, de scout, enfim, os demais departamentos também? Hoje nós trabalhamos assim muito mais próximo, né, para conseguir entregar o melhor para as atletas. Eu costumo falar para elas que nós tentamos sempre entregar o mais mastigado possível para que elas usem o tempo de descanso delas para descansar de fato, não fique buscando muitas informações. Então, o nosso setor de análise, por exemplo, nós temos a Tássia e o Rafael, onde eles trabalham muito para entregar tudo muito minucioso para elas, assim, de uma maneira que elas olhem ali e já identifiquem o que precisa ser feito dentro de campo. Os dois também trabalham junto, fazendo análise de mercado, ali, cada um acumulando um pouco, mas a gente consegue se ajudar. O departamento físico também hoje tem a Cássia e o Matheus, né? O Matheus está trabalhando aqui no profissional, mas está com a base também. Então, assim, a gente está sempre muito próximo, porque a gente trabalha em prol delas, né? Aí tem o DM também, que hoje tem o Dr. Guilherme, o Dr. Cláudio e o Dr. Matheus, que está sempre muito próximo da gente ali cuidando das meninas. Tem a psicologia também, que chegou esse ano, que assim, hoje tem uma importância gigante dentro do grupo, não só para a comissão, para as atletas também. É uma pessoa de muita confiança, é uma pessoa que está sempre muito próxima de tudo, nos treinos está sempre atento ao que está acontecendo. Então acho que foi um ganho gigante a psicologia hoje com a gente também. Maravilha. E para a gente poder fechar, é um tema que na torcida ele é muito forte. A gente sabe que para vocês aqui de dentro também afeta, é claro, que é o afastamento com São Januário. Que, claro, tem a ver com logística, tem vários motivos por trás, mas para vocês como atletas e como departamento de futebol num todo, como é que vocês sentem isso? E também a construção de um relacionamento com o Nivaldo Pereira, que tem sido a casa de vocês nesse período, majoritariamente. Claro que nós sentimos falta de jogar em São Januário, né? É a nossa casa, o Vasco é um só. A energia de São Januário, jogar aqui próximo da torcida é sempre muito prazeroso, né? Eu não consigo nem mensurar isso para mim, para as atletas também, claro. Mas eu acho que o fato de jogar no Nivaldo Pereira, o que nós sentimos falta da torcida, mas sabemos que a logística não é muito favorável, né? Mas ainda assim, acho que nós temos que entregar o nosso melhor, independente do campo, independente do local, e cada dia mais trabalhando para fazer bons resultados lá no Nivaldo também. Maravilha, obrigado, VV. Tamo juntos. E é isso. Bom, com isso a gente fica por aqui. Muito obrigado a você que nos prestigiou aqui até o final. Sempre o convite ao like, a inscrição, comentário aqui embaixo também, assim como de seguir as redes sociais da Analisa Vasco. Também vai estar aqui na descrição a rede social da Verônica, para que você possa segui-la e ficar por dentro das publicações dela, de tudo que ela produz e do trabalho dela também. E por que não convidar você a acompanhar mais afinco o nosso futebol feminino, que tem pela frente a disputa do Brasileirão A2 e também vai ter o Campeonato Carioca no final do ano. São meninas que nos representam muito bem, que honram a nossa camisa e que dão ainda mais valor para a nossa bonita história em todas as modalidades possíveis do esporte. Beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.